Muitas notícias foram expostas nas redes sociais nas últimas semanas, sobre problemas políticos envolvendo o Brasil e os Estados Unidos da América. Obviamente, como era de se esperar, a mídia patrocinada pelo sistema globalista defende políticos corruptos e se cala diante de tantas arbitrariedades e injustiças cometidas por alguns integrantes do governo brasileiro. Mas nem tudo está perdido. Ainda existem bons jornalistas brasileiros que têm coragem para mostrar a verdade dos fatos sobre o que realmente está acontecendo em nosso país. Vou mostrar alguns dos principais jornalistas que honram a sua profissão e merecem a nossa confiança. São esses jornalistas corajosos que nos mostram as verdades dos fatos que os governantes corruptos querem encobrir. Donald Trump afirmou que o Brasil tenta fazer uma execução política contra Bolsonaro. Trump se referiu ao processo do suposto golpe de Estado que o brasileiro enfrenta no Supremo Tribunal Federal, além das medidas de Moraes as medidas que colocaram Bolsonaro em prisão domiciliar. O americano também criticou a relação comercial com o Brasil e chamou o Brasil de péssimo parceiro comercial, como vimos, falou um dos piores, que nem sequer se sentaram à mesa com ele. Recentemente, os Estados Unidos taxaram os produtos brasileiros, sabemos, uma das taxas mais altas entre todos os países, de 50%. E ainda a gente traz aqui a resposta do governo nacional. Lula rebateu as críticas de Trump ao processo de Bolsonaro. O petista disse que o Brasil não vai ficar de joelhos para os Estados Unidos e que Trump mente ao dizer que o país é mau parceiro comercial dos americanos. Acompanhe. Então é mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom. O Brasil só não vai andar de joelho para o governo americano. Pois é, que terrível para o nosso lado. Marina Helena, Paula, Marina, Trump falou tudo direitinho, certinho, realmente o que está acontecendo por aqui. E Lula, nesse país que a gente não sabe qual que é o que ele vive, continua provocando, como a gente diz, dobrando a aposta e não negociando a nosso favor. Vamos começar pela parte econômica? O Trump disse que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e de fato ele tem razão. Não interessa se a gente tem até um pequeno superávit, um déficit brasileiro em relação aos Estados Unidos. A questão é que nós temos tarifas sim muito mais elevadas do que as cobradas pelos Estados Unidos. O Brasil é um país bastante fechado e, em segundo lugar, tem todas as barreiras não tarifárias. 86% dos produtos que o Brasil, bem ou mal, importa, você tem ali, incorre barreiras não tarifárias. Então, o Brasil é sim um dos países mais fechados para o comércio internacional do mundo. E não adianta o Lula com bravatas dizer o contrário, porque qualquer estatística que a gente pegue mostra isso. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Segundo lugar, é inacreditável a gente ver essa situação. Você vê que pergunta ali da China e o Trump fica bastante irritado ali. O que está acontecendo agora no Brasil? O que a gente vê é que a China sentou para negociar com os Estados Unidos. A gente vê países como o Vietnã, que travou uma guerra com os Estados Unidos, sentando para negociar com os Estados Unidos. Enquanto isso, o que o Lula fez até agora? Em que momento ele procurou Donald Trump para negociar? Pelo contrário, ele disse que não iria se humilhar. A oportunidade que ele tem de falar em relação a Donald Trump, ele chama para briga. Ele está comprando briga. O que ele está fazendo desde o início é utilizar todas as sanções, que foram dadas como um palanque eleitoral. Então, toda oportunidade que ele tem é para usar como palanque eleitoral. É isso que a gente acabou de ver aqui e é isso que ele faz o tempo inteiro. Oferecer jabuticaba, falar do truco, dizer que o Trump estaria preso, chamar de nazista, toda oportunidade que o Lula tem para mostrar uma boa vontade de negociar em nome do nosso país, em nome dos brasileiros, em nome das empresas brasileiras, que têm uma dificuldade grande, ainda assim conseguem ser competitivas lá fora. Ele joga tudo isso no lixo
e escolhe a guerra. Quem está escolhendo a guerra em relação aos Estados Unidos é sempre o governo brasileiro. Na segunda questão, que aí é a mais relevante, e o Trump já disse isso desde o início e reforçou agora, quando ele fala do julgamento injusto de Bolsonaro e que as leis do Brasil são injustas, nós temos um problema político, sim, nós temos um problema gravíssimo aí de um judiciário que está passando por cima dos outros poderes, que a gente sabe que está punindo injustamente, que está fazendo perseguição política, que está cometendo a censura. Então, isso aí está muito claro e também não há nenhuma disposição do governo de encarar isso, nem do Congresso Nacional, que eu acho que isso também é bastante importante, né, Adriana? Naquele tweet do número 2 do Departamento de Estado americano, ali fica muito claro quando o Christopher Landau ele fala, olha, a gente está acostumado a discutir com o executivo de um país, com o legislativo do país, não tem como discutir com o judiciário. Então a gente sabe que tem uma questão importante também do Congresso aqui, não é só o presidente Lula. E a gente vê também o Congresso se eximindo dessa discussão também que é tão relevante. Então, nota 0 aí para o Brasil nessa aí é uma pena, porque quem vai sofrer somos nós brasileiros, as empresas e, consequentemente, toda a população. É óbvio que o presidente dos Estados Unidos não é contra o povo brasileiro. Ele é contra apenas os governantes corruptos, os ditadores que comandam nosso país atualmente. Porém, enquanto houver divergências, quem sofre é o povo brasileiro. Tudo o que está acontecendo atualmente em nosso país nos leva a crer que as profecias de Nossa Senhora de Anguera sobre grandes conflitos no Brasil poderão se cumprir num futuro não muito distante. Ouçam o que uma mulher de coragem falou sobre esse sistema corrupto que se instalou no Brasil. Perseguição. Bolsonaro foi uma voz solitária no Congresso e hoje o sistema quer calar a voz dele porque ele despertou uma nação e essa nação não vai se submeter a essa ditadura judicial. Tá tristinho porque perdeu o visto? Vai para o Beto Carreiro hoje. Sanção são para países que estão prestes a perder a sua liberdade. Sanção vem para países ditadores. E pela misericórdia de Deus ainda não somos, por conta do trabalho, por conta da força, da resistência de cada um de vocês que estão aqui, que não se amedrontam e vão para as ruas exigir liberdade, anistia para aqueles que estão presos. Uma mulher de 74 anos, pesando 40 quilos. E a maldade é tão grande que não permite ela ir para casa, mesmo com tornozeleira, para receber o tratamento digno. Um governo que se diz que tem um logo de união e reconstrução, mas que nós vemos que é a união de criminosos, de corruptos para destruir a nossa nação. Não tem como levar a sério um líder de uma nação de mais de 213 milhões de habitantes e ironizar, criticar uma potência como é os Estados Unidos. Numa diplomacia nanica, irresponsável. Foi oferecer jabuticaba para o Trump e agora nós estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba sanções para a culpa ficar na nossa família. Vejam a votação de cada deputado e senador que vocês colocaram no Congresso. Nós precisamos de homens e mulheres que honrem as suas calças. Se estamos passando por tudo isso, é porque elegemos moleques. É porque elegemos homens que não tinham compromisso com as famílias, que não respeitaram o voto que eles receberam. A corda esticou, porque nós tínhamos homens frouxos no Congresso. E hoje, um Congresso enfraquecido, passando vergonha, porque não se posicionaram quando tinha que se posicionar, e agora estão sendo, não vou nem falar, porque está sendo gravado. Vocês entenderam? Isso aí. Bolsonaro fechou a torneira da corrupção, sobrou dinheiro, deixou 54 bilhões no caixa, deixou um caixa azul. Por que o rombo já está em 350 bilhões? Irresponsabilidade com dinheiro. Corta Bolsa Família, corta BPC, gente, de pessoas que precisam.
para esbanjar, para viajar, com irresponsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Eu falo para vocês, são os socialistas mais sem vergonhas da história, que amam viver do capitalismo. Vai ser igual o Mujica, que era exemplo de socialista raiz, dente podre, casa caindo nos pedaços, carro quebrado. Quer ser socialista de iPhone? Vamos deixar de ser hipócrita. São socialistas até se esbarrarem numa grife, gosta de grife, mas demoniza quem gera emprego, demoniza os empresários, demoniza o agro, demoniza o homem do campo. Mas a população acordou, e é por isso o medo que eles estão tendo de vocês. Vocês estão amedrontando o sistema. Por isso o interesse de regular as mídias, as redes sociais. Você viu? Oh, tadinho, chorando. Estão matando as crianças. Lágrimas de crocodilo. Um homem que corta um BPC. Um homem que tira a comida do prato. Um homem que por maldade para o fornecimento de água para dizer: Deus é tão bom, que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como Salvador, para trazer água para o povo. Maldito, pensamento maligno. Se auto-intitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos. Essa a fala da nossa eterna primeira-dama, dona Michele Bolsonaro, em evento em Natal, Rio Grande do Norte. Sinto dó dessas pessoas que vendem seus votos a troco de esmolas, e também daqueles que fazem campanha para políticos corruptos, em troca de benefícios. É vergonhoso saber que pessoas que se dizem católicas votam em políticos comprovadamente corruptos. Políticos que são favoráveis ao aborto e defendem a ideologia de gênero nas escolas. Todos terão que prestar contas a Deus por seus atos. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.